bem, Kleber. Deixa eu colocar aqui o Fux, né? Olha aqui, ó. Opa, colocar o Fux, como é que é, Gilberto? Olha o corte, olha o corte. O Supremo Tribunal Federal publica o acórdão de condenação de Bolsonaro e ignora a revisão gramatical do Fux, né? Olha essa foto, cara. Tem outras fotos deles dois. Essa é... Que o Fux parece gozar, né? Me desculpa, tá, gente? Mas é impressionante. O Supremo Tribunal Federal publicou na edição desta quarta-feira, no Diário Oficial da Justiça, o acórdão da decisão da primeira turma que condenou, no dia 11 de setembro, Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a organização criminosa. A publicação do documento, que detalha em 1.991 páginas todo o julgamento e as condenações impostas aos membros do núcleo crucial, acontece 2 dias após o ministro Luiz Fux pedir para fazer uma revisão gramatical do seu voto. Aí inclui muita coisa nessa questão aqui, né, Luiz? Porque inclui essa revisão gramatical, né, que é uma brincadeira, né, cara? É um desrespeito ao Supremo, aos colegas. A carreira dele não, porque a carreira dele é o esgoto, né, desse Luiz Fux. Mas também, dentro dessa questão toda, tem o voto dele ontem, né, que acabou de fechar a lata do lixo, onde ele entrou já há bastante tempo. Não foi o voto para absolver o Bolsonaro que colocou ele no lixo, tá? Esse cara nunca saiu da lata do lixo, né? Ele só colocou a tampa, né, nessas votações que ele está, nesses votos que ele está dando. E agora tem mais uma. No mesmo dia que foi ontem, ele resolveu pedir que vai sair da primeira turma para ir para a segunda. E o Sakamoto, que saca muito, já chegou e adiantou e fez um texto genial. A ida do Luiz Fux para a segunda turma, que é dirigida pelo Gilmar, tem 2 bolsonaristas. Então vai criar um mini STF. E aí tem um problema, pelo menos nas questões penais, porque a segunda turma trabalha muito com isso, né, Luiz? Você vai ter 3 bolsonaristas. Então é sempre 3-2, ó. 3-2. Então é outra questão que a gente tem que aguardar e ir acompanhando para a gente ir comentando aqui com o nosso povo, né, Luiz? 3-2, quando não for 4-1, até 5-0, porque o Gilmar Mendes é garantista, né? A gente sabe da trajetória dele é de garantista. O Toffoli é um cara que sempre, tu nunca sabe o que vem dali, né? Mas assim, vamos por partes, como diria o cara aquele, Gilbert. O voto do Fux ontem foi... Eu tirei o som da TV, Gilbert. Eu estava com a TV ligada ali, sabe? Eu confesso que eu nem acompanhei muito o julgamento ontem, a gente retransmitiu na Voz Trabalhadora, mas eu me detive num voto só, que eu já vou falar em seguida. O voto do Fux foi uma vergonha, embora eu não tenha ouvido ele, pelo seguinte: por ele tentar se justificar do injustificável, né, Gilbert? Ele dizia que mudou o rumo dele em relação aos julgamentos por isso e por aquilo, fica mais ridículo ainda. Cada vez que ele tenta se justificar, fica mais ridículo, né, Gilbert? Outra vez ele usou da estratégia, Gilbert, do voto longo para tentar mostrar erudição e conhecimento. E eu vou repetir aqui o que eu falei no outro voto dele. O voto dele não para em pé. Toda a doutrina que ele traz, toda a sustentação que ele traz para o voto dele é contra a decisão que ele está dando. Ele traz doutrinadores conhecidos e renomados que a gente respeita muito pela defesa do Estado Democrático de Direito, do respeito à ordem. Só que são doutrinas que justificam outra decisão, justificaria a condenação daqueles caras, não a absolvição, como ele fez. Então é, sob todos os pontos de vista, ridículo, né? O voto do Dino, que foi o que eu prestei atenção, Gilbert, foi ali por volta das 6 e pouco, 7 da noite, foi muito interessante porque eles fazem um bate-papo ali, Dino Moraes e Carmen Lúcia, com apartes, ridicularizando o Fux, que está ali sentadinho que nem uma criança de colégio levando uma mijada. E ele tem que ficar sentadinho ali, porque ele não pode sair,
tipo Belinsky, né? Dar um rompante e fugir do debate. Então ele teve que ficar sentadinho ouvindo toda aquela mijada de alto nível. Desculpem o termo mijada, aqui no Sul a gente usa muito mijada, né? Mas de altíssimo nível, a conversa ali do Alexandre de Moraes, da Carmen Lúcia e do Dino, né? E aí o Dino termina ali por trazer várias questões, pontuar várias questões fundamentais, né? E fica a condenação por 4-1. A questão, Gilberto, essa é a questão mais importante que eu acho que a gente tem que refletir muito aqui. Por que o Fux transfere para outra turma? Não é porque ele está perdendo de 4-1 na primeira turma. Isso aí é o de menos para os ministros do STF perder ou ganhar no julgamento. É uma questão política, e aqui eu sempre digo, Gilberto, não tem órgão mais político do que o STF. O STF, nas ações dos ministros ali, eles são mais políticos do que o Lula, gente. Mais políticos do que o Hugo Mota, mais políticos do Alcolumbre nos movimentos que eles fazem. É um tribunal político, o judiciário é político. Vamos parar com essa história de que o judiciário julga de acordo com os autos, tecnicamente. Não, é político, órgão político. Por que o Fux está indo para a segunda turma? Tu já falou aqui um dos aspectos, que é a questão de formar uma maioria ali com os dois bolsonaristas, o Cássio Cunca e o Mendoncinha, e atuar nas importantes questões que tramitam ali na segunda turma. Qual é uma questão que está na segunda turma, Gilbert? Qual é uma questão que vai para a segunda turma? A Lava Jato. O Sérgio Moro. Todos os processos da Lava Jato são da segunda turma. Por quê? Porque o relator era o Fachin assume a presidência, então quem substitui ele recebe os processos da Lava Jato. E aqui nós vamos ter uma questão interessante, Gilbert, porque, a princípio, quem receberia os processos da Lava Jato deveria ser o novo ministro que entra na casa agora. Mas o Fux vai brigar para ele ser o relator, porque ele está indo para a segunda turma e o Fachin saiu da segunda turma, então, na tese que o Fux vai sustentar, ele tem que ser o relator da Lava Jato. Essa é a grande artimanha dessa ida dele para a segunda turma. E aí eu até pedi para te lembrar do comentário aquele do Petromix, né? Que fim deu o Petromix? Tá? Não teve fim ainda, e está dentro do capítulo Fux tentando ser o pai da Lava Jato na segunda turma do STF. Então, vem coisa para a gente analisar pela frente aí, Gilberto. Muito bom. A Ida Maria está aqui, diz que não confia no cara. O Dallagnol e o Moro confiam, tá, Ida Maria? Agora, para terminar, eu quero oferecer esse vídeo maravilhoso, que esse aqui eu posso rodar na Voz Trabalhadora da TV RC, que não vai ter problema. Quero oferecer para todas as mulheres e todos os homens que acompanham esses canais, tá, que estão aqui. Olha como ficou bacana, só para te lembrar da eleição do Lula, tá? Olha esse vídeo da propaganda eleitoral do Lula. Olha para cá, em 89. Com licença, a senhora já tem candidato? Ah, já tenho sim, minha filha. E como é que a senhora escolheu? Ah, pra mim é tudo igual, né? Escolho pela embalagem mesmo. No momento, tô usando esse aqui, ó. Não me deixem sozinho, minha gente! Depois ele é bonitinho, né? Olha aqui. Depois já vem engomadinho. Se ele oferecesse uma outra opção, a senhora experimentaria? Não vai custar nada? Não. Então, dona Maria. Olha, no começo eu não acreditava mesmo, sabe? Barbudo, baixinho, operário, né? Mas depois eu vi que o Lula tem muito mais consistência. Outra era só a embalagem. O pessoal aqui de casa adorou. Lula rende muito mais. Genial, hein, Júlio? Genial. Luiz, eu quero te agradecer demais por a gente fazer esse bate-papo com o nosso povo aqui. Carla Nilan, que ótima propaganda, eu lembro dela. Maria Cristina, Elizabeth Galvão, né? A Eva Dona, morrendo de rir.
Quero agradecer a todos e todas, tá bom, pela presença de vocês. E a Elizabeth Gavan, adorei, Gilbert. Sensacional essa campanha, obrigada. Jorge Tadeu, parabéns, Gilbert e Portinho. Aí o Yara Pontes, muito boa essa propaganda, muito boa mesmo na época. Luiz, obrigado, cara, por a gente estar aqui dividindo essa conversinha aqui bacana com o nosso público de quarta-feira. Muito bom, muito bom. Gilbert, o candidato embaladinho é a tônica da direita, né? Quem é que eles vão embalar agora? Qual Cara, é a exatamente, muito bem colocado. Eu ia falar outra coisa. Vê aí, gente, uma embalagem que eles estão tentando, mas tá difícil para eles, né? Porque para você embalar o Tarcísio Gomes de Freitas da Minustar não é fácil. Eles vão ter que fazer mágica, né, para poder embalar o Tarcísio. Não, e um que vem com certeza aí é o Ciro Gomes de novo com o bico de tucano, né? É uma piada, né? É uma piada das piadas, né, do Ciro Gomes. É brincadeira, cara. Eu tô dando risadas, Gilbert, para aquela turminha do nosso lado que defendia o Ciro Gomes como algo progressista, como um candidato progressista. Sempre foi um candidato da direita brasileira, né? Impressionante. O cara voltou para o ninho, voltou para a origem dele. O pai dele foi do PDS, o da Arena, e ele do PDS, se não estou enganado. Foram 8, 9 partidos. É. Ele era da juventude arenista, juventude do PDS, né? Então é um cara que, pelo amor de Deus, né? Mas, Gilbert, obrigado aí pela parceria, pela confiança e pela oportunidade da gente estar junto aí todas as quartas-feiras. Um abraço para Nikita, para toda a turma aí, Letícia, que estava conosco, ouvindo pelo chat aqui, a Regina Alves, Maria Cristina, toda essa turma maravilhosa aí. Um grande abraço. Grande abraço, Nikita, obrigado. Suzane, Jorge Tadeu, Bird Blue, Carla Nilan, Disseu de Zatinic. E até daqui a pouco, gente. Um abraço. Luiz, um abração, cara. Um abraço. Uyara Pontes, tudo de bom. Eva Donda, Vox. Até mais, gente. Tchau.